Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Graças a Deus. Queridos, neste momento, pela maravilhosa vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, estou aqui mais uma vez com o objetivo de abençoar maravilhosamente a vida de cada um de vós. E neste momento, amados, eu abençoo vocês com a continuação dessa nossa série que tem por tema a predestinação do Eterno. Esse é o segundo estudo e a base desse estudo se encontra em Gênesis capítulo 12, verso 16, que está escrito: Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Vamos lá. Primeira pergunta: aonde Deus colocou o homem depois de sua criação? De acordo com a palavra de Deus, Gênesis capítulo 2, verso 4 ao verso 8 e o verso 15, a palavra ela é esclarecedora, nos esclarecendo que o homem foi posto aí no jardim do Éden. Segunda pergunta: o que Deus fez crescer nesse jardim? Gênesis capítulo 2, versículo 9, a palavra nos revela que ele fez crescer árvores de todos os tipos que davam frutas boas de se comer. Então toda sorte de árvores frutíferas foram aí que o Senhor fez crescer nesse jardim. Glória a Deus. Terceira pergunta: o que havia no meio desse jardim? O que havia no meio desse jardim? Gênesis capítulo 12, verso 9, a palavra nos revela que o que havia no meio desse jardim era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ambas estavam uma ao lado da outra, no meio desse jardim. Quarta pergunta: a árvore da vida era uma representação do quê? A árvore da vida era uma representação do quê? Então, de acordo com a palavra de Deus, Salmo 36, verso 9, Jeremias capítulo 12, verso 13, capítulo 17, verso 13 e Atos capítulo 17, versículo 28, a palavra nos revela que essa árvore era uma representação do Eterno, o manancial da vida, certo? Então essa árvore era uma representação do Eterno, o manancial da vida. Lembrando que ela não era simplesmente uma representação, mas se tratava a respeito de uma árvore, sentido literal, tá, amados? Realmente era uma árvore, tá? Não era simplesmente ali uma simbologia. Da mesma forma como também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas que essa árvore, a árvore da vida, ela estava ali para representar algo, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal estava ao lado desta árvore, também para representar um outro significado também. E vamos lá. Quinta pergunta: o que fruía dos frutos dessa árvore? O que fruía dos frutos dessa árvore, ou seja, da árvore da vida? Então, de acordo com Gênesis capítulo 3, verso 22 e 24, a palavra vai nos esclarecer que fluía dos frutos, né? O que fluía desses frutos era exatamente a essência de Deus, que trata-se a respeito da vida eterna, né? Por isso que era chamado a árvore da vida, porque aquele fruto ele transmitia a essência de Deus, né? Era um fruto ali que realmente era um fruto chamado fruto da vida, né? Que realmente concedia ali a eternidade, né? Tornava-se eterno quem realmente participasse daquele fruto, porque a essência de Deus estava nos frutos, certo? Glória a Deus. Sexta pergunta: que árvore
ficava perto dessa árvore? Que árvore ficava perto dessa árvore, ou seja, da árvore da vida? Então, de acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 9, a palavra nos revela que ao lado da árvore da vida existia uma outra árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Estava ao lado dessa árvore. Sétima e última, o que não se podia comer dessa árvore, né? Essa árvore que estava ao lado da árvore da vida. Então, de acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao verso 17, a palavra ela nos traz um esclarecimento que realmente não se podia se comer deste fruto, né? Então não se podia. Então a ordem foi concedida ao homem que ele poderia comer de todos os frutos que havia ali realmente no jardim, né? De todas as árvores ali que continha aqueles frutos maravilhosos. Então realmente o homem ele podia participar desses frutos, certo? Mas aqui esse fruto era o único fruto proibido que estava ali, né? E o Senhor proibiu de um homem realmente tocar e comer deste fruto. E olha que interessante, agora vamos aqui fazer o fechamento nos textos esclarecedores. Então a palavra de Deus nos revela assim: então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Então, amados, aqui está o esclarecimento, né, nesses textos maravilhosos que se encontra a base deles, Gênesis capítulo 2, 15 ao verso 17. Então aqui a palavra ela é esclarecedora, né, amados, que realmente essa foi a ordem concedida aos nossos pais ali no jardim do Éden, que realmente eles tinham direito de realmente participar de todos os frutos, né, realmente ali daquelas árvores, né, que realmente ali produzia aqueles frutos maravilhosos. Então eles tinham essa ordem, né, da parte do Senhor, foi concedida a eles, mas o fruto desta árvore, o Senhor ordenou com que realmente eles não participassem desse fruto, porque o dia que eles tomassem do fruto e comessem, teriam aí como consequência a morte, certo? Teriam como consequência a morte, como nós explicamos lá no primeiro estudo, que o homem ele foi criado para realmente ser um ser eterno, certo? Então ele foi criado para ser um ser eterno, mas essa eternidade, para se manter, ele manter a eternidade do eterno deles, era necessário eles escolher. Então aqui foi posto diante deles, né, uma prova, né, uma prova para com que realmente eles, por meio dessa prova, eles decidissem se realmente eles iriam ser aprovado ou reprovado. Isso dependeria deles. Que isso eu estarei aí com certeza trazendo mais detalhe para vocês, com certeza no próximo estudo, que se for a vontade do Senhor, amanhã nós estaremos pela parte da manhã fazendo essa apresentação para vocês e assim abençoando vocês com um pouco mais de detalhe. Então até a próxima oportunidade, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.